Deus seja louvado. Hoje, meus queridos irmãos, eu gostaria de ler para vocês aqui no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 19, onde fala Zaqueu, o publicano. Vamos ler do versículo 1 ao 10. Depois da leitura, eu tenho certeza que Deus tem algo para falar conosco. Vamos então fazer a leitura juntos? E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E, correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o gostoso. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém. Zaqueu, provavelmente, residia em Jericó. Era chefe ou um dos chefes dos publicanos, dos cobradores de impostos. Segundo também está escrito aqui, era um homem muito rico. Só que, infelizmente, quase toda a sua riqueza foi conquistada com injustiças, subornos, corrupções, talvez até propinas. Ele era funcionário do governo romano. Portanto, cobrava impostos pesados do próprio povo. O povo de Deus, nessa parte, era muito oprimido. É por isso que, na época, um dos motivos para se esperar o Messias era esse. O povo queria se libertar do Império Romano. Não queriam, infelizmente, libertarem-se do pecado. E foi para isso que Jesus Cristo veio, segundo o anjo anunciou lá para Maria. Ele salvará o seu povo, livrará o seu povo de seus pecados. Porém, o próprio povo do Senhor não entendeu assim, e vocês sabem como terminou a história. Jesus não vem falando da libertação do seu povo de Roma, e sim da escravidão do pecado. Fez lindas obras, falou do reino de Deus, mas mesmo assim foi morto e crucificado. Morreu como um maldito, e não como o Salvador, como o enviado reconhecido. Então, como íamos falando, irmãos, os cobradores de impostos eram considerados grandes pecadores, pessoas muito injustas. E Zaqueu era um homem também detestado ali. Todo mundo sabia das suas injustiças, do seu jeito de trabalhar para o mal, infelizmente. Só que, meus irmãos, quando Deus tem plano na vida de alguém, e aquela pessoa está predestinada, um dia a salvação chega para ela.
como chegou para Zaqueu. Zaqueu, provavelmente, meus irmãos e minhas irmãs, já houvera ouvido falar de Jesus Cristo. Tinha dentro de si uma curiosidade, queria conhecer o Mestre. Só que não imaginou que seria da maneira que foi. Glória ao santo nome do Senhor. Um dia, Jesus Cristo vai passando por Jericó. Uma grande multidão, como sempre, o acompanhava. Passou ali, justamente perto da casa de Zaqueu. E ele, de todas as maneiras e formas, queria ver o Senhor Jesus. Só que não estava conseguindo, por causa da multidão e por causa da pequena estatura que ele tinha. Mas ele logo deu um jeito. Vê ali uma figueira brava, um sicômoro e sobe. A figueira brava, irmãos, é aquela que produz figos de baixa qualidade, que praticamente não serve para nada. E eu creio que nessa passagem de Zaqueu já representava a parte dos gentios que seriam enxertados na oliveira verdadeira após serem tirados do zambujeiro, porque nós, irmãos, éramos raminhos do zambujeiro. O zambujeiro era e é uma oliveira brava. Para nós, ele simboliza o pecado, o mundo de pecado. É lá que nós estávamos, ramos naturais do zambujeiro, do pecado. Porém, quando conhecemos ao Senhor Jesus, nos convertemos a Ele, passamos pelas águas do santo batismo, o Senhor vai lá, nos corta, nos retira do tronco do zambujeiro e nos enxerta na oliveira verdadeira que é Cristo Jesus. Então, quando Zaqueu sobe naquela figueira brava, ali ele já estava, sem saber inconscientemente, contando os seus dias no mundo. Estava saindo dele, contando as horas, na verdade. Aquela figueira brava talvez representou o último dia que ele estava sendo um ramo natural do zambujeiro. A partir daquele dia, ele seria cortado da oliveira brava e seria também, como nós, enxertado na oliveira verdadeira, que é Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Viveria uma nova vida, tempos de graça também, como nós estamos vivendo agora, louvado seja Deus. Lá de cima ele vê o Senhor Jesus, e lá de baixo o Senhor olha para cima e o vê. E logo o Senhor fala: Zaqueu, porque o Senhor já conhecia Zaqueu. O Senhor, passando por ali, sabia exatamente o que aconteceria, porque ele antevê os fatos. O Senhor é o Salvador, mas um grande profeta. Ele é a palavra de Deus. Ele vê todas as coisas, louvado seja Deus. Ele sabe de tudo. Então ele conhecia Zaqueu já antes de vê-lo pessoalmente. E já conhecia o seu coração. E ali também conheceu a intenção de Zaqueu e sabia que era a melhor intenção possível. Então Zaqueu, irmãos, estava deixando de ser um homem detestado pelo povo de Deus. Naquele instante, embora a notícia ainda correria, ele estava ali naquele momento deixando as suas injustiças. Não estava mais cobrando, ou não mais cobraria, impostos pesados, impostos injustos. Não faria mais as antigas obras. O Senhor Jesus o chama e fala para ele assim: Zaqueu, desce logo, vem aqui. Hoje me convém pousar em sua casa.
Glória ao santo nome do Senhor. Zaqueu desce depressa, apressado, abraça ao Senhor e o recebe gostoso e o leva para dentro da sua casa. Já estava naquele momento o levando dentro do seu coração também. Quando as pessoas, fariseus, escribas, que sempre queriam encontrar alguma coisa para condenar o Senhor, viram aquilo, eles dizem, essas pessoas disseram: olha aí, está sempre entrando na casa está sempre entrando na casa de homens pecadores, comendo e bebendo com eles. O que a gente vai esperar desse homem? Mas o que Jesus disse? Esse também é um filho de Abraão. É um daqueles da casa de meu pai que estava perdido e hoje eu vim encontrá-lo e resgatá-lo. Glória ao santo nome do Senhor. Zaqueu, irmão, já era um homem diferente. Já estava convertido. A primeira coisa que ele fala para o Senhor Jesus é essa: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se em alguma coisa eu defraudei alguém, vou restituir 4 vezes mais. Seu coração já não estava mais preso ao material. Era um homem que já estava com a mente de Cristo. Já estava vivendo uma vida espiritual por sua conversão naquele momento. Glória ao santo nome do Senhor. Jesus dormiu em sua casa, por certo falou do reino dos céus. Outras pessoas se ajuntaram ali da família de Zaqueu, amigos, algumas pessoas daquela cidade, também se converteram, ficaram maravilhados. Com toda certeza o Senhor deixou alguma libertação dentro daquela casa naquele dia, e naquela noite, no outro dia, ele seguiu a sua missão. Deixou ali mais um seguidor, irmãos, mais um discípulo. Zaqueu agora era um discípulo, era um homem novo, era um homem renovado. Já estava levando, a partir daquele momento, uma nova vida debaixo da graça. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, isso se chama transformação. Isso se chama conversão. A partir desse momento, levamos uma nova vida debaixo da graça de Deus. A nossa história é diferente da história de Zaqueu, mas tem uma coincidência: a transformação, a conversão. Hoje, como Zaqueu, não somos mais um raminho lá do zambujeiro. Somos raminhos da oliveira verdadeira. Agora Cristo, que é a raiz, com sua seiva, nos sustenta, nos dá o crescimento, nos faz produzir os frutos. E embora tantas provas cerquem a nossa vida, nós somos um povo feliz. Porque sabemos que a glória que nos espera é maior do que qualquer tipo de dificuldade que a gente passa aqui na terra. Aqui a gente tem aflição, tribulação, angústia, passa por tantas coisas, mas o que está nos esperando é muito grande, porque renunciamos muitas coisas na nossa vida. As paixões que tínhamos não temos mais. Zaqueu renunciou à sua riqueza, renunciou às suas injustiças, converteu-se verdadeiramente e queria levar uma nova vida. Agora ele não queria falar de dinheiro, ele não queria falar em prejudicar ninguém. Ele não fazia tramóia contra o próximo. Agora era mais um anunciador das boas novas do Evangelho. Eu tenho uma certeza muito grande: depois que crucificaram o Senhor Jesus, ficaram os trabalhadores na terra. Eu quero acreditar, irmãos, que no meio daquelas 120 pessoas em Jerusalém que receberam aquela virtude antes da festa de Pentecostes, Zaqueu estava lá, naquela época da festa de Pentecostes. Quando Jesus ascendeu aos céus, eu tenho uma certeza muito grande também, lá na praia, onde tinha 500 pessoas, Zaqueu estava lá. E depois que o Senhor ascendeu aos céus, os apóstolos foram trabalhar de cá, as mulheres de lá, os discípulos, Zaqueu também foi trabalhar por esse Evangelho. Mudança de vida, recebeu bênçãos, recebeu muitas maravilhas da parte de Deus. Passou a sofrer, mas não renegou a sua missão. Então, meu irmão, você renunciou às suas paixões. Você agora é uma serva de Deus, é um servo de Deus.
tem passado por provas e aflições, mas você sabe que seria assim. O Senhor Jesus disse que por causa do nome dele sofreríamos perseguições. Mentiriam contra nós, nos acusariam, trariam litígios contra nós. Lá no tempo dos apóstolos, foram lançados aos tribunais, foram condenados à prisão, apanhavam, eram açoitados violentamente, mas não choravam, não reclamavam, glorificavam ao santo nome do Senhor porque estavam sofrendo por essa obra. Eu tenho certeza que Zaqueu foi um desses homens, que sofreu, que padeceu, mas ficou feliz pela sua escolha. Minha irmã e meu irmão, você está aprovado, você está aprovada, mas seja feliz por essa escolha que você fez. Você está sofrendo, você está padecendo, a coisa não está fácil, mas tem um céu te esperando, tem uma glória te esperando, tem uma cidade te esperando, já está tudo preparado, os lugares, e o seu está lá também. Eu trago essa palavra porque hoje o Senhor, através do seu Santo e Bom Espírito, vai pousar em sua casa, vai deixar aí a mensagem no seu coração que você está precisando ouvir. Vai deixar uma libertação de alma e amanhã será um novo dia na sua vida. Você está pranteando, você está reclamando, você está lamentando, porque você está triste e o mundo parece que está alegre. Só que é uma alegria falsa e a sua tristeza não é uma tristeza eterna e duradoura. O Senhor te fala, como eu venci o mundo, você vai vencer também. Você fez a boa escolha, fez como Zaqueu, deixou as injustiças para trás, deixou inclusive algum conforto na sua vida para me servir. E eu vou te recompensar, eu vou te presentear. Essa obra não é na base de troca, mas o Senhor é aquele que abençoa aqueles que fizeram a boa escolha, que escolheram a boa parte, como Maria escolheu naquele dia e foi elogiada por isso. Zaqueu passou a levar uma nova vida. Com o tempo a notícia correu. Aquele homem não cobra mais impostos, não faz mais injustiças, está falando de Deus agora, está falando de Cristo, é um homem diferente. Talvez tenha formado lá os seus grupos de visita e foi trabalhar para esse senhor. Foi muito abençoado. É claro, apareceram as provas, apareceram as lutas. Tudo aquilo que faz parte de uma missão. Da missão de um homem, de uma mulher que quer levar as boas novas para as pessoas. Então eu te trouxe essa palavra aqui hoje para te dizer, Deus está na sua vida. A sua prova é grande, a sua luta também, mas o Senhor é com você. Você se converteu, você sofreu uma transformação, o Senhor te transformou. Hoje você é um novo homem, você é uma nova mulher. Por isso não desanima, não desista de nada do que é importante para você e nem do que é importante para quem você ama. Deus conhece o seu coração, te conhece por dentro e por fora. Vai te justificar diante das injustiças, vai levantar a sua cabeça, vai te alegrar nos momentos de tristeza, vai trazer bonança, vai acalmar as tempestades. E hoje você está aí quietinho, encolhidinho, vendo o que vai acontecer, mas amanhã você sobe no alto monte com a bandeira da sua vitória e lá fará o seu cântico. E você vai ver que Deus apareceu na sua vida. Então essa é a mensagem que eu trouxe para você hoje. O Senhor me manda te dizer para encerrar essa palavra. Hoje, convém que eu pouse, que eu durma, que eu esteja com você em sua casa. E amanhã vai ser um dia gostoso. Você vai acordar e vai dizer assim, deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Essa é a palavra. Deus seja louvado.